Olá, meu nome é Edmilson, sou mestrando em Informática em Saúde na UFSC, também atuo como médico cardiologista no Hospital Universitário e hoje nós vamos falar sobre sistema de banco de dados distribuídos e sua relação com a telemedicina. Então, inicialmente vamos definir o que são os sistemas de banco de dados, né? Então, o sistema de banco de dados ele é composto, sobretudo, por 4 componentes, né? Os dados, que são os bancos de dados, o hardware, as pessoas, tanto usuários e técnicos, quanto também o software, que seria o sistema de gestão de bancos de dados, né? Como aplicações que podem estar presentes em computadores, em aplicativos móveis, né, para celular, smartphone. Então, agora falando sobre banco de dados. Então, os bancos de dados são coleções de dados que estão organizados, integrados e compartilhados, e esses dados seguem algumas regras de conteúdo e formação. Então, no geral, esses grupos de dados se encontram centralizados, isto é, armazenado em apenas um local. Então, nós vamos ver mais adiante alguma diferença entre bancos de dados centralizados e os descentralizados, distribuídos, né? Que nós temos um exemplo de um passaporte que tem uma coleção, um conjunto de dados da pessoa, que pode ser usado como exemplo de conjunto de dados, né? O hardware, que também é um dos componentes desse sistema de banco de dados, de gestão de bancos de dados, é um dispositivo que é utilizado para armazenar, acessar e modificar dados em meio físico. Então, ele é um dos níveis mais baixos, se diz em linguagem computacional, do sistema. E vamos ver agora a questão das pessoas. Então, quem são as pessoas? São os clientes, mas também são os administradores de bancos de dados que projetam e gerenciam esse banco de dados. Também são desenvolvedores de aplicações que usam bancos de dados e nós, usuários finais. Então, esses 3 tipos de pessoas também fazem parte do sistema de gestão de bancos de dados. Nós vamos ver que o ideal é que todo software esteja focado no cliente, que facilite a vida do cliente, que não precise pensar pelo programador. O próprio software tem que facilitar a sua vida. Então, nós temos aqui como exemplos, né, desses sistemas de gerenciamento, gestão de banco de dados, o PostgreSQL, Oracle, IBM, DB2 e vários outros, né? MySQL. Então, esses sistemas são softwares que manipulam todos os acessos ao banco de dados e proporcionam a interface de usuário ao sistema de banco de dados. Essa é a definição de Date de 1991. Então, nós vemos que nós temos várias opções de gestão de bancos de dados, vários softwares, e conforme a conveniência, pode ser usado um ou outro. Então, temos que o banco de dados se armazena em vários computadores, que se comunicam entre si através de meios de comunicação como redes de alta velocidade, redes sem fio ou linhas telefônicas, e não compartilham a memória principal ou discos. Então, a gente percebe que essa comunicação ela está disponível a toda a rede. Essa comunicação e os dados também estão disponíveis para toda a rede. Nós vamos ver exemplos de que inserindo um dado num computador, por exemplo, os outros computadores da mesma rede vão receber acesso a essa informação. Então, os sistemas de banco de dados centralizados,
se tenha os dados localizados em um único lugar, enquanto o sistema de bancos de dados distribuídos, os dados residem em diversos locais. Então, nós temos que esse sistema de banco de dados distribuídos são coleções de nós, em que cada nó mantém um banco de dados local, sendo que o conjunto atua como um único sistema de banco de dados lógico. Então, os dados são locais, mas estão em acordo com o esquema de banco de dados que é distribuído integralmente. Então, nós podemos executar consultas locais e consultas em outros nós, né, da rede. Então, a diferença entre os sistemas de banco de dados centralizados e os descentralizados. Então, nós vemos aqui que os bancos de dados centralizados, se tem um banco de dados único, que é acessado por uma ou mais aplicações locais e ou remotas através de transações centralizadas. Então, a gente vê aqui uma rede com nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo N, né? E aqui o banco de dados. E olha a diferença, o banco de dados distribuído tem vários bancos de dados autônomos. Então, aplicações ou acesso através de transações distribuídas que executam em um ou mais bancos de dados. Então, nós temos nodo 1 com seu banco de dados 1, nodo 2, banco de dados 2, nodo 3, banco de dados 3 e nodo N, banco de dados N. E a rede. Então, é muito mais difícil de você ter uma falha que comprometa todo o sistema, porque havendo, por exemplo, um hackeamento de uma parte de um nodo, os demais sistemas não estarão comprometidos. Então, nós temos como exemplo de sistema de gestão de bancos de dados descentralizados o PostgreSQL, Oracle, IBM, DB2, MySQL. E qual seria essa aplicação desses bancos de dados distribuídos? Bases militares podem usar, justamente por se ter maior segurança, indústrias multinacionais, fábricas, redes de hotéis, redes de lojas, companhias aéreas, a própria telemedicina, que nós vamos falar um pouco mais nessa palestra, o blockchain, bancos e criptomoedas. Então, neste slide nós vemos a relação de telemedicinas e dados distribuídos. Então, a telemedicina é uma realidade no mundo todo, principalmente com a emergência do coronavírus, essa pandemia que assolou o mundo todo, acabou destruindo economias e, antes de tudo, retirou muitas vidas, mais de 1 milhão de mortos, em que a telemedicina serviu de apoio para consultas médicas, para orientações em saúde. Aqui nós temos um exemplo de uma aplicação do blockchain, né, dessa rede de dados distribuídos, à telemedicina, em que os autores argumentam que se consegue distribuir esses dados com segurança em hospitais de grande escala, conectando pacientes e a comunidade científica, comunidades profissionais de saúde. E então, tudo isso da telemedicina se torna uma realidade que cada dia estará mais presente na nossa vida. Eu dei o exemplo, por exemplo, do blockchain, da aplicação em criptomoedas, que desde 2008, com o surgimento do Bitcoin, depois moedas alternativas, também tem se espalhado e se difundido por todo o mundo. E são vários os exemplos de dados distribuídos no nosso dia a dia. Agradeço a oportunidade, fico à disposição para esclarecer dúvidas. Muito obrigado.